saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Ageu fica antes de Zacarias. Ageu capítulo 2, vamos estar lendo do versículo 2 até o versículo 9. Amém, meus amados? Fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Feche teus olhos. Soberano Deus que estás nos céus, estamos nessa noite diante da tua santa e gloriosa palavra, e eu te peço a ti, Jesus querido, usa-me como teu porta-voz nessa noite, para transmitir a tua santa palavra ao coração da tua igreja. Senhor, tu conheces, ó Deus, a necessidade de cada um, portanto fala-nos poderosamente nessa noite. Fala, Senhor meu Deus, de uma forma que cada um de nós venhamos ser nessa noite saciados com o maná do céu. Deus Todo-Poderoso, que essa palavra venha produzir mudança em cada vida, em cada coração. Se porventura entrou alguém aqui, Senhor, triste, que nessa noite venha se alegrar. Se porventura entrou alguém aqui, Senhor, cabisbaixo, desanimado, Pai, que o Senhor venha renovar as forças nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, vem e ministra as nossas vidas nessa noite. Age neste lugar, ó Espírito Santo, porque o Senhor tem a liberdade de agir em toda a vida que aqui está. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro a Ti, e desde já eu te peço, usa-me em Tuas mãos nesta noite, pelo poder do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus eu oro, amém. Podeis tomar o teu assento glorificando ao Senhor. Irmãos, quando nós lemos o livro do profeta Ageu, nós vemos que nessa época Judá tinha voltado do cativeiro babilônico. O povo havia voltado do cativeiro pela ordem de Ciro. Ciro ele proclama a liberdade a todos os da nação de Judá para que voltassem para Jerusalém. E o texto de Ageu, quando você lê o capítulo 1, você vê que o povo havia voltado, só que o povo estava ainda desanimado, porque Jerusalém, embora os muros tinham sido reedificados por Neemias, mas Jerusalém ainda se encontrava destruída, o templo ainda estava destruído, e o povo de certa forma volta desanimado, e cada um vai reconstruir a sua casa. Cada um se preocupa em construir a sua casa, cada um se preocupa com o seu bem-estar, e eles se esquecem do principal, que era reconstruir o templo do Senhor. Então Deus levanta o profeta Ageu, e
Ageu vem e exorta o povo dizendo: olha, não é tempo de vocês, cada um se preocuparem em edificar a sua casa, enquanto a minha casa está em ruínas. Deus levanta Ageu para exortar o povo, para que eles buscassem em primeiro lugar o reino de Deus, e depois eles viessem então a reconstruir cada um a sua casa. Quando nós lemos o versículo de número 2 do capítulo 1 de Ageu, Deus diz desta maneira: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Essa era o pensamento do povo, mas Deus levanta então Ageu para exortar, e o versículo 4, Deus ele diz dessa forma: é para vós tempos de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comei, mas não vos fartais, bebei, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alçaste pouco, e este pouco quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Então Deus levanta Ageu, exortando o povo que não era para eles se preocupar em primeiro lugar, cada um com a sua própria casa, mas eles tinham que se preocupar com a casa do Senhor. E a Bíblia diz que depois então dessa exortação, Zorobabel, que era o príncipe de Judá naquela época, juntamente com Josué, filho de Josadaque, eles deram ouvido à voz do Senhor, e o povo também deu ouvido, e eles começaram a edificar a casa do Senhor, começaram a levantar a casa do Senhor, e a Bíblia diz que eles a terminaram. E trazendo, irmãos, esse texto para os dias de hoje, nós vemos que hoje também não é diferente, porque hoje nós temos também a responsabilidade de edificar a casa do Senhor. Mas quando nós falamos de casa do Senhor não são essas quatro paredes. Casa do Senhor, querido, não é esse altar. Casa do Senhor somos nós, eu e você. Nós somos a casa do Senhor. Cada alma que você ganha para o Senhor Jesus Cristo, cada alma que se ingressa na igreja, querido, é mais um tijolinho que você está colocando na grande casa de Deus. Então Deus não habita em templo feito por mãos humanas mais. A casa do Senhor hoje são almas, e é o tempo, querido, de nós pararmos, de preocuparmos com nós mesmos, assim como esse povo estava preocupado. Veja que eles tinham voltado do cativeiro, nós também saímos do cativeiro do pecado, mas é tempo de nós nos preocuparmos, não numa construção física, mas numa construção espiritual, de ganhar almas para o reino do Senhor, de trazer almas para a casa do Senhor, porque cada alma que vem, cada um que se agrega ao corpo de Cristo, querido, o templo espiritual de Deus, ele vai ser edificado. Mas o que nós vemos hoje? A mesma coisa acontecendo nos dias de Ageu. O povo estava preocupado consigo mesmo. E nós vemos hoje, irmãos, e vivemos em meio a uma geração de crentes que cada um está preocupado consigo mesmo. Mas quando eu ouço as palavras de Cristo, Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a minha preocupação em primeiro lugar tem que ser com o reino. Tenho que eu estar, aleluia, trabalhando pelo reino, trazendo almas para o reino. E quando o reino está sendo estabelecido, querido, as demais coisas Deus ele vai acrescentar na minha vida. Então não é tempo mais de nós olharmos para mim mesmo, para nós mesmos, enquanto o mundo aí fora está perecendo. E Ageu lhe diz que por causa do povo estar nessa situação, eles estavam trabalhando, mas eles não tinham a bênção. O próprio Deus está dizendo aqui: semeais muito e recolheis pouco.
Comeis, mas não fartais, bebeis, mas não saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Por quê? Porque o povo estava sendo negligente com a obra de Deus. E eu entendo que quando nós estamos sendo negligentes com a obra de Deus, querido, não tem como nós sermos abençoados. Pelo contrário, a maldição vem sobre aquele que faz a obra do Senhor de maneira relaxada. Então Deus, ele dá uma ordem: subir um monte, trazer madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. E a Bíblia diz que eles então deram ouvido à voz de Deus. No versículo 14 do capítulo 1 ainda diz assim: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Então, depois dessa repreensão, eles deram ouvido, eles vieram, eles reconstruíram a casa do Senhor. E olha o que aconteceu. Quero que você acompanhe comigo agora. Capítulo 2, versículo 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparado com aquela? Então eles edificaram a casa do Senhor. Só que os historiadores dizem que os mais velhos que voltaram do cativeiro já eram anciões, tinham cerca de 90 anos, quase 100 anos, 80 e poucos anos, mas que conheceram o primeiro templo, porque quando eles foram levados, a Bíblia diz que eles ficaram 70 anos no cativeiro babilônico. Então, se alguém foi levado com 10 anos, ele conheceu o templo, o primeiro templo. Então, quando essas pessoas voltaram e viram agora o segundo templo reconstruído, alguns historiadores dizem que eles começaram a chorar, porque aquela segunda casa, em vista da primeira, não era nada. Porque o primeiro templo, ele era todo adornado de ouro, as paredes eram todas revestidas de ouro, e agora essa segunda casa era uma casa simples, era uma casa singela, em vista do primeiro templo que o rei Salomão ele ergueu. E Deus, então, conhecendo o coração daquele povo, Deus ele pergunta: quem há entre vós que, tendo ficado e viu essa casa na primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Mas Deus, olha o que Deus responde para o povo: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus estava dizendo: olha, não se prenda ao passado, porque aquilo que eu tenho que fazer agora é coisa grande. Não se prenda no vosso passado. Vocês conheceram essa casa na primeira glória, vocês estão vendo essa segunda, parece não ser nada aos vossos olhos, mas é tempo de vocês se esforçar, é tempo de cada um de vocês trabalhar, porque a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Vocês estão equivocados. Eu colocarei nesse lugar do meu espírito, o meu espírito habita convosco. Então não se firme naquilo que vocês viram no passado, mas se firme naquilo que eu vou fazer. E a mesma coisa Deus está falando conosco, igreja. É tempo de nós, aleluia, esquecer o passado. É tempo de nós esquecermos aquilo que se passou, e é tempo de nós tomarmos posse de tudo aquilo que Deus tem a fazer nesses dias de hoje, e aquilo que Ele vai fazer no futuro. Muitos estão presos no passado, muitos estão presos, querido, naquilo que viveu há um tempo atrás, mas é tempo, aleluia, de nós atentarmos para aquilo que Deus tem conosco hoje, porque o que Deus tem com você hoje é muito maior do que você imagina. Então não olhe para a aparência. O povo nesses dias estava olhando para a aparência, e Deus chama a atenção deles, dizendo que eles não sabiam de nada, porque aquilo que Ele tinha a fazer era muito maior.
Fala comigo assim: é tempo de nós nos esforçarmos. Versículo 4, Deus diz isso para Zorobabel, era o príncipe de Judá: esforça-te, Zorobabel. Aí ele diz para o sumo sacerdote Josué: esforçai-vos, todo o povo da terra também, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Muitas das vezes, irmãos, nós nos prendemos tanto em coisas do passado, que nós esquecemos que Deus está conosco hoje. Ah, pastor, mas parece que no passado a minha vida era melhor. Mas o importante é que a presença de Deus está com você hoje. Porque, querido, o importante na minha vida e na tua vida não é ouro, não é prata. O povo estava firmando em ouro e prata, porque o templo não tinha o ouro como tinha o primeiro templo de Salomão. Eles estavam somente olhando para a aparência exterior, mas esqueceram, querido, que a presença de Deus estava com eles. Então, meu querido, nessa noite, não se firme, querido, em ouro e prata, mas atente que Deus está na tua vida hoje. Talvez você olha hoje, você não tem ouro, você não tem prata, mas você tem o mais importante, que é a presença de Deus. Eu pergunto para você: o ouro pode te levar para o céu, mas a presença de Deus pode. E se a presença de Deus está conosco, querido, não é impossível que Ele não possa fazer. Então Deus diz para o povo aqui: olha, trabalhai, esforçai-vos, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Versículo 5, segunda palavra que eu consertei convosco quando saíste do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Então, se o Espírito Santo ele habita em nós, por que nós estamos temendo? Por que nós estamos presos ainda no passado, em coisas que já passou? Existe um ditado aí, e é verdade, que quem vive de passado é museu. Você não é museu, você é servo de Deus. Então você tem que estar confiando que a presença de Deus está contigo, o Espírito de Deus habita em você. Então não tem por que você temer. E ele diz no versículo 6: porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Eu pergunto: o que é mais valioso para você? O ouro, a prata ou a glória de Deus? A glória de Deus, querido. A glória de Deus não tem preço. Então nessa noite, querido, é tempo de você erguer a tua cabeça, de você se alegrar. Deus te escolheu para ser um vencedor. Deus te tirou do cativeiro lá fora, te trouxe para a presença dele. É tempo de você trabalhar, é tempo de você se esforçar, é tempo de você ajudar a reconstruir o templo do Senhor. É cada alma que você ganha, cada alma que você traz para a casa do Senhor, querido, é mais uma pedra na tua coroa que você vai receber na Nova Jerusalém. E porque o próprio profeta está dizendo aqui, olha, o Deus que está dizendo que ainda uma vez, daqui a pouco, ou seja, está para acontecer, Ele vai fazer tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Esta é uma promessa da vinda do Senhor. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Jesus está voltando. Nós vemos hoje aí nesse pleito eleitoral muitos brigando por causa de políticos, sendo que Jesus está voltando, irmãos. É claro que nós somos cidadãos, nós temos que votar, nós temos que cumprir com as nossas obrigações quanto cidadão, mas os nossos olhos têm que estar voltados para os céus e não para a terra. Jesus está voltando, Ele está dizendo: olha, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. Então virá o desejado de todas as nações. Sabe que quem é o desejado de todas as nações? O próprio Jesus Cristo. Ele está voltando, o desejado das nações está voltando. E ele diz: encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos.
Mas a casa que ele está dizendo aqui, querido, é a tua vida. Você é o templo do Senhor. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, se Deus te trouxe para a presença dele hoje, querido, não é para você viver na mesmice do passado. Ele tem coisas grandes a fazer na tua vida hoje. Ele quer derramar o Espírito Santo sobre a tua vida. Ele quer derramar a glória dele sobre a tua vida, querido. E a glória dessa última casa vai ser maior do que a primeira. Talvez muitos olhem para você hoje e não dá nada, mas desconhecem que o Espírito Santo do Senhor, ele habita dentro de você, e a glória do Senhor está sobre a tua vida. Esta é a maior riqueza, esse é o maior tesouro do ser humano. Fala para o seu irmão assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque ela não tem ouro, não tem prata, mas tem o principal, que é a presença do Senhor. Eu pergunto a você: do que adiantaria essa igreja aqui, o piso ser de ouro, as paredes de ouro, e a glória de Deus não está aqui? Adiantaria alguma coisa? O que adiantaria você estar vestindo aí da melhor roupa, a mulher, do melhor vestido, os homens do melhor terno, se a presença de Deus não estiver em você, se você não estiver revestido do Espírito Santo do Senhor? Adianta alguma coisa? Não adianta nada, querido. Então a maior riqueza da nossa vida é a presença do Senhor. É por isso que ele está dizendo: a glória da última casa será maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está dentro dela. E sabe por que o profeta ele profetizou isso também? Porque nessa segunda casa, sabe quem que entrou para aquelas portas? Jesus Cristo. O próprio Deus entrou dentro desta segunda casa. Então ele diz: olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então nessa noite, meu amado querido irmão, eu digo para você: esqueça o teu passado, esqueça aquilo que não deu certo, esqueça de tudo. O importante é o que Deus tem para a tua vida hoje. E o que Ele tem para a tua vida hoje é restaurar o teu lar, é restaurar a tua família, é restaurar o teu casamento, é mudar a história de vida da tua família, dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa. Talvez você entrou aqui hoje até mesmo desanimado, mas Deus está dizendo para ti: anima-te, esforça-te, trabalha, porque eu sou contigo. Você vai ver o desejo do teu coração se cumprir. Você vai ver o teu esposo sentado do teu lado. Você vai ver o teu filho me servindo ainda dentro desta casa. Então creia que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amado e querido irmão, a Bíblia diz que o povo, nesse tempo, depois que eles obedeceram a voz de Deus, eles foram grandemente abençoados. Tanto que, quando você lê, você vai ver que o reino, na mão de Zorobabel, era um descendente do rei Davi, prosperou, porque eles deram ouvido à voz do Senhor. Veja que Deus chama aqui, em primeiro lugar, Zorobabel, porque ele era príncipe, e Josué, filho de Josadac, porque ele era o sumo sacerdote. Então Deus convoca príncipes e sacerdotes. Você sabia que esta é a tua posição hoje? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Deus. Aleluia. Vamos ler do 5, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e dos príncipes dos reis da terra,
aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, o poder para todos sempre. Amém. Então olha a tua posição hoje. E nos fez reis e sacerdotes. Por que você acha que Deus está conclamando aqui Zorobabel e Josué? Rei e sacerdote. Da mesma forma Deus está falando conosco, porque somos reis e sacerdotes na presença dele. A palavra do Senhor diz que nós somos, aleluia, um reino sacerdotal. Então nessa noite, meu querido, nós temos que entender a nossa posição. Deus está falando conosco. É tempo de nós reconstruirmos o templo do Senhor. É tempo de nós entendermos que a glória que Deus tem para esse tempo hoje é muito maior do que aquilo que Ele fez. Vamos parar de ser crente, querido, que estamos vivendo uma rotina, estamos vivendo uma mesmice. Quantas pessoas, irmãos, que muitas vezes vêm para um culto como esse, e a pessoa já não tem nenhuma perspectiva de coisa nova. Querido, o novo de Deus, ele está prestes a acontecer a qualquer momento que eu e você estivermos dispostos a buscar. Deus, Ele é Deus de coisas novas. Ele próprio diz: eis que faço nova todas as coisas. Deus é Deus de coisas novas. Deus não é Deus de coisas velhas. O que passou, passou, querido. Então comece a mudar a tua forma de enxergar as coisas. Pare de viver nessa mesmice. Pare de viver nessa rotina. Pare de se apegar no passado, porque o teu presente, Deus tem coisas grandes para fazer no teu futuro. Muito mais ainda Ele vai fazer. O melhor de Deus está por vir ainda na tua vida. E se eu e você, como cristão, nós não cremos nisso, querido, nós estamos perdidos. Deus e glória. Fala para o seu irmão: o melhor de Deus, Deus tem ainda a fazer na tua vida. Então nessa noite eu pergunto: como você tem enxergado a tua vida? Qual que tem sido a tua perspectiva? Não, eu vou receber o melhor de Deus. Ou será que você tem pensado: mas será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer mesmo? Não tem será, querido. Deus vai fazer porque Ele é fiel. Deus vai fazer porque eu estou buscando. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Essa casa também, ela representa a tua família, ela representa o teu casamento. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque Deus vai entrar no meio da tua casa, Deus vai entrar no meio da tua família, Deus vai restaurar todas as coisas. Talvez você chegou aqui hoje, e talvez a tua condição hoje seja uma condição na qual você olha para si mesmo, e você está precisando de um agir imediato do Senhor. Mas nessa noite Deus manda te dizer que não se preocupe, não aflige o teu coração. Deus está dizendo aqui na parte B do versículo 6: o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Então nessa noite, enquanto você está aqui, o Espírito Santo de Deus, ele está agindo ao teu favor. Irmãos, a Bíblia, ela compara as ações do Espírito Santo como o vento. Quando na conversa de Jesus com Nicodemos, ele disse: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então ninguém conhece as ações do Espírito Santo. É como o vento. O vento, você ouve o som do vento, mas você não sabe em que direção que ele está indo, você não sabe o que ele está fazendo. Assim também é, querido, trabalhar com o Espírito Santo na nossa vida. O importante é que ele está conosco. Talvez você olhe, o vento é invisível, você não está vendo nada acontecendo, mas o Espírito Santo, ele está agindo a teu favor. Não é preciso você ver, não é preciso você enxergar nada, porque a Bíblia diz que nós andamos por fé, não é por vista. Mas o que importa é que Ele está conosco, que Ele habita em nós e que Ele está trabalhando a nosso favor. E eu pergunto: você consegue deter o vento? Já tentou parar o vento? Você consegue?
mesma forma, ninguém consegue parar o trabalhar do Espírito Santo. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque o Espírito Santo, ele habita conosco. Então, se ele habita conosco, ninguém vai impedir o trabalhar dele, ninguém vai barrar ele. Ele vai fazer tudo aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que é conforme o seu querer e a sua vontade para a minha vida e para a tua vida. Repita comigo: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque Deus está na minha vida. Aplauda o Senhor. Coloque-se de pé nessa noite. Deus tem coisas novas a fazer na nossa vida, mas nós temos que crer, nós temos que priorizar a obra de Deus, trabalhar para o Senhor. No momento, irmãos, que eu meditava nessa palavra nessa tarde, o Espírito Santo, ele falava no meu coração: tem muito a fazer naquele lugar, mas tem pessoas que ainda não entenderam o meu propósito. Tem pessoas, muitas delas acomodadas. Eu chamei a todos para trabalhar, eu chamei a todos para edificar a minha casa, mas muitos estão olhando para si mesmos. E enquanto muitos estiverem nessa situação, eu não vou agir na vida deles. Isso me preocupou muito, irmãos. E eu creio que tem que trazer preocupação ao teu coração também. Veja que o povo não estava sendo abençoado pela negligência em não construir a casa do Senhor. E muitas das vezes nós temos sido negligentes em trabalhar para o Senhor. Deus chamou a cada um para trabalhar na obra dele, para construir a casa dele. A casa dele são almas, mas nós temos sido negligentes. Então é tempo de nós fazermos uma reflexão da nossa vida e começar a arregaçar as mangas, querido. Pensa bem, uma alma que você ganhar para Cristo no ano. É difícil você ganhar uma alma para Cristo por ano? Não é difícil, querido. Por que não temos feito? Porque não temos nos esforçado. Qual que foi a ordem de Deus? Esforça-te, trabalhe. O meu Espírito habita convosco. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando você trabalha, Deus te abençoa. Quando você trabalha, Deus cuida do teu lar, Deus cuida da tua família, Deus cuida dos teus negócios. Por quê? Porque você está trabalhando para Ele. Você está trabalhando em prol do reino. Você está buscando o reino. Amém, meu querido? O reino de Deus não é divulgar o nome da graça plena em Cristo, não. O reino de Deus é ganhar almas. Amém, meus amados? Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Soberano e eterno Deus que estás nos céus, Pai, nessa noite, Senhor, nós ouvimos a tua santa palavra. A tua palavra, Deus, aonde o Senhor veio nos exortando, que é tempo, Senhor, de edificar a casa. É tempo, Senhor, meu Deus, de estarmos, a Deus, levantando o templo espiritual que é o teu corpo, o corpo de Cristo nessa terra. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha, Senhor, tomar conta das nossas vidas, ó Deus, através do despertamento, meu Senhor, que cada um de nós venhamos, Senhor, trabalhar para o Senhor, fazer o teu querer, fazer, Deus, a tua vontade, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Pai, a tua palavra está dizendo que a glória, Senhor, dessa última casa será maior do que a primeira. Eu tenho certeza, Pai, que aquilo que o Senhor tem a fazer na vida dos teus filhos é muito maior do que aquilo que eles viveram no passado. Portanto, Deus, o Senhor é Deus de coisas novas, o Senhor é Deus de coisas grandes. Venha cumprir na nossa vida, venha cumprir, Senhor, meu Deus, em cada um de nós nesta noite. Senhor amado, perdoa a nossa negligência. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que venhamos, ó Deus da glória, estar, Senhor, meu Deus, assumindo a posição de trabalhadores, ó Deus da glória, na tua obra, de trabalhadores, Senhor, na tua casa, no nome do Senhor Jesus Nazareno. Fica conosco, nos dá vitória, nos abençoa, é o que eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Jesus, aplauda o Senhor.